Caçadores de nazistas. Quem matou Heinrich Himmler? Esta é a história de uma caçada sem igual. O alvo era Heinrich Himmler, diretor das temidas SS e Gestapo, o mentor da solução final, que culminou com a morte de 6 milhões de judeus, o que faz dele, provavelmente, o maior criminoso de guerra que o mundo já conheceu. Perto do fim da guerra, havia mais pessoas no encalço de Himmler do que no de qualquer outro nazista. Entre elas, agentes secretos aliados instruídos a matá-lo. Investigadores de crimes de guerra, determinados a pegá-lo vivo e mandá-lo para o tribunal. E, finalmente, o próprio Adolf Hitler. Convencido de que Himmler o havia traído, ele o queria preso e executado. Por isso, quando Himmler finalmente foi pego, o que aconteceu em seguida geraria inúmeras teorias de conspiração, uma mais extraordinária do que a outra. In the house, Himmler admitted his identity and soon afterwards lay dead. The man who, after Hitler, killed and tortured more human beings than anyone in the history of the world, dared not face the consequences. Esta é a história bizarra da caça a Heinrich Himmler, o mais cruel de todos os nazistas. No fim de abril de 1945, Berlim, a outrora vibrante capital alemã, encontrava-se em ruínas. Forças soviéticas avançavam pelas ruas. O Terceiro Reich, que segundo Adolf Hitler duraria 1000 anos, estava à beira do colapso. Mas, em 20 de abril, em meio ao caos, Hitler decidiu celebrar seu aniversário de 56 anos. Ele emergiu brevemente de seu bunker subterrâneo para cumprimentar alguns dos jovens encarregados de defender Berlim. O evento marcou a última reunião da hierarquia nazista. Entre os convidados estavam Hermann Göring, comandante da Força Aérea Alemã, Joseph Goebbels, ministro da propaganda, Martin Bormann, o assessor mais próximo de Hitler, e Heinrich Himmler, diretor da SS e da Gestapo, a polícia secreta alemã. Com o avanço dos soviéticos, os líderes nazistas que ficaram com Hitler viram-se diante de uma escolha difícil: a rendição, a fuga ou o suicídio. A maioria decidiu fugir. Himmler, no entanto, estava sempre tramando algo e viu no desastre uma oportunidade para se beneficiar. Nas últimas semanas, enquanto as tropas inimigas invadiam a Alemanha, ele tentava abrir negociações de paz secretas com ingleses e americanos. Usando o conde Folke Bernadotte, um diplomata sueco, como intermediário, ele agiu pelas costas de Hitler. Himmler considerava-se tão importante que os aliados teriam que negociar com ele. Talvez até permitissem que ele governasse um pequeno território da Alemanha, estabelecendo um quarto Reich. Em 23 de abril, 3 dias após o aniversário de Hitler, Himmler enviou uma mensagem de rendição ao general Dwight Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas na Europa. A mensagem foi encaminhada ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill e ao presidente americano Harry Truman. Eles, por sua vez, informaram o líder da União Soviética, Joseph Stalin. Os três decidiram ignorar Himmler. E ao fazê-lo, arruinaram seus planos.
Em 28 de abril, a tentativa de aproximação secreta de Hitler foi noticiada pela rádio BBC. It has been reported by Reuters that unconditional surrender was offered by Himmler to Britain and the United States only. Hitler ficou atordoado, como observou Bernd Freytag von Loenhoven, oficial experiente do exército. Natürlich war Hitler auf das Äußerste aufgebracht. Militärisch war nichts mehr zu erhoffen. Und nun, also auch dieser Schritt, also von, dass also auch der Mann, auf den er wahrscheinlich wohl am meisten noch gerechnet hatte, dass der sich von ihm gelöst hatte und diesen Schritt also zu den Alliierten eben unternommen hatte. Hitler exigiu que Himmler, de seus aliados mais próximos, fosse preso e executado. Em 30 de abril, após esbravejar contra os traidores e incompetentes que o cercavam, Hitler cometeu suicídio. Eva Braun, sua esposa, há poucas horas, morreu ao seu lado. Seus corpos foram levados à superfície e queimados. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead. A notícia foi boa para Himmler. Ele estava a 320 quilômetros de Berlim, em Plön, uma pequena cidade na costa do Mar Báltico, tentando conquistar a confiança do almirante Karl Dönitz, comandante das forças alemãs ao norte. Com a morte de Hitler, Himmler tinha uma pessoa menos em seu encalço, mas foi um alívio temporário. Três dias depois, com as forças britânicas a apenas 50 quilômetros de Plön, Himmler, com o que havia restado do alto comando alemão, partiu ainda mais para o norte, rumo a Flensburg, um porto próximo à fronteira com a Dinamarca. Toda a Alemanha estava repleta de tropas aliadas, e Himmler havia passado para o topo de sua lista de mais procurados. Eles estavam determinados a pegá-lo vivo. Mas quem era Heinrich Himmler, o principal alvo dos aliados? Ele nasceu em Munique, em 7 de outubro de 1900. Foi o segundo filho de uma professora e católica romana devota. Após a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, ele quis se tornar um soldado. Mas, como tinha apenas 14 anos, precisou esperar até o fim do verão de 1917 para se alistar. Na verdade, ele mal havia completado o treinamento básico quando a guerra chegou ao fim, com a derrota da Alemanha em novembro de 1918. Himmler ficou arrasado com a humilhação de seu país. Ele se convenceu de que um dia ajudaria a restaurar o orgulho da Alemanha. Em 1919, a vida de Himmler voltou ao normal e ele começou a estudar agricultura em Munique. Formando-se 3 anos depois, ele comprou e gerenciou uma pequena criação de galinhas.
Na época, a economia alemã estava em frangalhos. A inflação saiu de controle, negócios faliram, o desemprego explodiu e as pessoas observavam impotentes enquanto suas economias desapareciam. Milhares foram às ruas em uma série de protestos violentos. Himmler estava horrorizado com seu país à beira do colapso total. Mas, em meio ao caos, surgiu um homem que prometia reconstruir o país e devolver à Alemanha sua grandeza perdida. Heute Tag hat sich von Woche Woche steigend unsere Flagge zum Symbol des deutschen Volkes und Reiches erhoben. Seu nome, Adolf Hitler, um carismático ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, agora presidente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o Partido Nazista. Hitler se aproveitou do medo, da frustração e da miséria do povo. Ele prometeu trazer ordem e estabilidade, além de reconstruir a máquina militar alemã. Himmler ficou fascinado com a retórica poderosa de Hitler e sua visão para o futuro, filiando-se ao partido em agosto de 1923. 3 meses depois, ele participou com entusiasmo de uma tentativa mal planejada dos nazistas de derrubar o governo alemão à força. A tentativa de golpe, conhecida como Putsch da Cervejaria ou Putsch de Munique, fracassou. E Hitler foi preso por pouco tempo. Quando o líder nazista foi libertado, Himmler mergulhou nas atividades do partido. Sua atenção incomum aos detalhes e seu dom para a organização logo foram notados. Ele era um administrador nato. Em 1925, ele foi nomeado Gauleiter adjunto dos nazistas, ou líder regional, na Bavária. No ano seguinte, Himmler tornou-se o segundo em comando da recém-formada SS, um grupo pequeno, porém prestigiado, cuja principal tarefa era proteger Hitler. Então, em janeiro de 1929, para surpresa de seus colegas, Himmler foi pessoalmente promovido por Hitler a Reichsführer, ou comandante da SS. O ex-criador de galinhas estava escalando os degraus da hierarquia nazista rapidamente. Agora, no comando geral, Himmler começou a ampliar a SS. Ele era tão obstinado que, quando Hitler finalmente tornou-se chanceler da Alemanha em janeiro de 1933, a SS havia crescido, de menos de 300 membros para mais de 50 mil. Os recrutas eram nazistas fanáticos que seguiam ordens sem questionar. Todos seriam arianos e atendiam aos critérios distorcidos de pureza racial estabelecidos por Himmler. Não bastava que tivessem boa forma física. Eles também precisavam comprovar sua ancestralidade alemã até o início do século XIX. Em março de 1933, Himmler montou o primeiro campo de concentração alemão em Dachau, perto de Munique. Ele foi criado para abrigar dissidentes políticos, incluindo comunistas, líderes sindicais e outros opositores do regime nazista. As condições em Dachau eram péssimas. As mortes eram frequentes, com prisioneiros que passavam fome, eram forçados a trabalhar até a exaustão e submetidos a espancamentos.
A esta altura, Himmler era um membro importante da alta cúpula de Hitler. Ainda assim, ele queria conquistar ainda mais poder. Antes, ele precisava superar um grande obstáculo. Tecnicamente, a SS de Himmler era subordinada à SA, o braço paramilitar do partido nazista. Esta grande e indisciplinada milícia, cujos soldados eram chamados de camisas marrons, era liderada por Ernst Röhm, um amigo próximo de Hitler. Himmler estava determinado a derrubar seu rival. Então, em 30 de junho de 1934, no que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas, Himmler orquestrou um expurgo sangrento da SA. Centenas de seus membros mais importantes foram reunidos e jogados na cadeia ou executados, sob acusações forjadas de traição. Entre eles, Ernst Röhm. Após ser convencido por Himmler de que seu velho amigo estava tramando contra ele, Hitler permitiu que ele fosse executado em uma prisão de Munique. Hoje a gente está aí nessa aí. Com Ernst Röhm eliminado, o caminho estava livre para que a SS de Himmler se tornasse a organização de seu tipo mais poderosa da Alemanha. Depois, em junho de 1936, Hitler deu a Himmler controle completo do aparato de segurança interna da Alemanha nazista, incluindo sua temida polícia secreta, a Gestapo. Agora ele tinha autoridade para se envolver totalmente na campanha de ódio aos judeus promovida por Hitler. Perseguidos pelos agentes de Himmler, tanto da SS quanto da Gestapo, milhares de judeus foram forçados a emigrar, deixando tudo o que tinham para trás. Seus negócios e lares foram tomados pelos nazistas, que enriqueceram a si mesmos e ao partido no processo. Os judeus que decidiram ficar na Alemanha foram tratados de forma desumana. Relacionamentos entre judeus e não-judeus resultavam em humilhação pública para ambas as partes. A cultura judaica foi discriminada e livros de autores judeus queimados em praça pública. Logo, Himmler teve a chance de espalhar ainda mais sua política antissemita, e com muito mais violência. Em setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. Quando a Alemanha estendeu seu território para o leste, Hitler e seu governo encontraram um novo problema. Eles haviam acabado de adquirir milhões de prisioneiros, muitos deles judeus. O que fazer com eles? A resposta foi de uma simplicidade terrível: matá-los. E quem melhor para cuidar disso do que o leal Reichsführer de Hitler, Heinrich Himmler? Ele planejou cuidadosamente programas de homicídio em massa, enviando esquadrões de extermínio da SS chamados Einsatzgruppen. Eles vagavam pela Europa Oriental e pela União Soviética, matando judeus, comunistas e todos que Himmler e seus comparsas considerassem sub-humanos. Milhares de mulheres, crianças e homens indefesos foram reunidos e conduzidos a locais de execução. Mas, como explica o historiador Gerald Fleming, Himmler logo percebeu que até alguns dos assassinos mais frios da SS estavam sendo afetados pela matança. We have Himmler speaking to Jekyll, and he says,
The shooting is a complicated and difficult operation, and we need the right people to do it. In other words, it's not up. Not everybody's. Not everybody's very fond of doing it. Isso gerava um novo problema. Como se livrar de grandes números de judeus sem traumatizar muitos de seus homens da SS? Ele precisava encontrar uma forma mais eficiente de eliminá-los. O resultado foi um dos maiores crimes da história. A solução final. O assassinato sistemático de milhões de judeus. Himmler autorizou a construção de uma rede de enormes campos de extermínio na Europa Oriental. Entre eles Helmino, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec e o mais conhecido de todos, Auschwitz. Eles foram construídos com um único propósito: o assassinato de milhões de inocentes. Os judeus passaram a ser recolhidos em todos os territórios ocupados, embarcados em trens de carga e transportados aos novos campos de extermínio de Himmler. Sem comida, sem água e apertados nos vagões, muitos deles, especialmente as crianças, idosos e doentes, morriam na viagem. Chegando aos campos, os sobreviventes eram privados de seus poucos bens. Famílias eram desfeitas. Aqueles considerados fortes o bastante para trabalhar eram separados. Os demais tinham o cabelo raspado, eram despidos e informados de que tomariam um banho. Era uma mentira cruel. Eles estavam a caminho das câmaras de gás e da morte. O professor Robert Jan van Pelt, um arquiteto holandês, descreve o processo macabro. They were brought into this space, and you have to fill the space really with people, because the agent to kill them, Zyklon B, was a gas which only evaporates at 27 degrees Celsius. So you bring in all the people, their body heat starts to heat the room, and then the gas crystals were thrown in through ducts like these, which we see here in the ceiling. The gas crystals came in and started to dissolve in the heat, and people died. As vítimas deixavam para trás pilhas de roupas, sapatos, óculos e até brinquedos. Tudo, incluindo os dentes de ouro tirados dos cadáveres, era reciclado em benefício do Terceiro Reich. Os campos de extermínio de Himmler eram um grande negócio. Himmler presidia um sofrimento inimaginável. No entanto, ao contrário de alguns de seus subordinados, ele era um tanto sensível. Quando assistiu a uma execução em massa, chegou a desmaiar. Ele preferia ficar em seu escritório encarando a organização do massacre industrial como um mero exercício burocrático. Em 6 de junho de 1944, o dia D, tropas britânicas e americanas desembarcaram no norte da França e partiram para a Alemanha. Enquanto isso, o avanço dos soviéticos era constante no Oriente.
E em 23 de julho, eles foram os primeiros aliados a liberar um campo de extermínio, Majdanek, nos arredores de Lublin, no leste da Polônia. Eles ficaram abismados com o que encontraram, especialmente com as câmaras de gás. Embora os aliados soubessem de sua existência, ninguém jamais as tinha visto. A commission of Russian, Polish and Allied observers visited Majdanek. They found 6 gas chambers disguised as shower baths. Zyklon, this is the gas the Germans used to kill innocent men and women by the thousand. Having killed their victims, the Germans burned them in special incinerators. Diante da evidência irrefutável, Himmler tornou-se um alvo prioritário para os caçadores de nazistas. Mas a essa altura, ninguém queria capturá-lo vivo. Eles queriam sua cabeça. Em 8 de julho de 1944, um memorando confidencial circulou por um escritório de Londres. Ele discutia o possível assassinato de Hitler e Himmler, usando agentes da Executiva de Operações Especiais, mais conhecida como SOE. Com o total apoio de Churchill, a SOE criou uma série de possibilidades. Entre elas, descarrilar o trem de Hitler com explosivos. Ou envenenar o suprimento de água do trem. Mas elas logo foram descartadas como totalmente improváveis. Finalmente, foi decidido que a melhor forma de matar Hitler era com um tiro, em uma de suas visitas regulares a Berghof, seu retiro nas montanhas da Bavária. Os franco-atiradores, vestidos como soldados alemães, se infiltrariam no complexo e aguardariam a aparição de Hitler e Himmler. Para garantir o sucesso da missão, eles usariam balas explosivas. Foi quando Churchill suspendeu a Operação Foxley. Para ele, Hitler era um comandante militar tão ruim que era mais valioso vivo do que morto. A última coisa que os aliados queriam neste ponto da guerra era que Hitler fosse substituído por alguém que soubesse o que fazer. A ideia de matar Himmler também foi descartada. Os planos aliados haviam mudado. O destino de Himmler seria definido no tribunal. Em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. Now the surrenders began. Admiral General von Friedeberg signed the surrender of all German forces in northwest Germany and Holland and Denmark. For Field Marshal Montgomery, this was the victorious end of a march from Alamein to the Elbe. As tropas aliadas espalharam-se pela Alemanha com ordens para capturar os líderes nazistas, incluindo Himmler. Os aliados pretendiam julgá-los por seus crimes de guerra. Seria o primeiro julgamento deste tipo já realizado. Milhares de soldados alemães baixaram suas armas e foram rigorosamente o primeiro julgamento deste tipo já realizado. Milhares de soldados alemães baixaram suas armas e foram rigorosamente registrados. Os aliados estavam determinados a encontrar os mentores do genocídio. Neste momento, Himmler continuava escondido em Flensburg, perto da fronteira com a Dinamarca, desde a morte de Hitler, a sede provisória do governo alemão. Ao perceber que era o alvo prioritário, ele decidiu fugir. Mas antes, tentou mudar sua aparência, raspando o bigode e usando um tapa-olho no lugar dos óculos.
Agora o plano de Himmler era chegar a Munique, ao sul, sua cidade natal, onde esperava reencontrar sua família. A jornada de Flensburg a Munique envolveria percorrer centenas de quilômetros, através de um território sob controle aliado. Acompanhado por um pequeno grupo de seus colegas mais próximos da SS, Himmler partiu. Agentes aliados alertados pela inteligência dinamarquesa de que ele havia fugido, vasculhavam o norte da Alemanha. Com o país inteiro repleto de tropas aliadas capturando soldados alemães, o progresso de Himmler era lento. E o grupo levou 2 dias para cobrir apenas 100 quilômetros. Ao chegar em Marne, na margem norte do estuário do rio Elba, eles abandonaram seus carros e seguiram a pé, percorrendo não mais de 8 quilômetros por dia. Misturando-se a milhares de desabrigados e soldados alemães que tentavam voltar para casa, Himmler e seus companheiros haviam descartado seus uniformes negros da SS. Eles estavam se passando por membros da Gehrenfeldpolizei, a polícia secreta de campo. Mas nenhum deles havia calculado que a polícia de campo, por ser afiliada à Gestapo, estava no alto da lista negra dos aliados. Qualquer um com patente acima de sargento estava sujeito à prisão automática. Eles cometeram um erro fatal. Na manhã de 21 de maio, Himmler e seus companheiros chegaram à pequena cidade de Bremervorde, no rio Oste, na metade do caminho entre Hamburgo e Bremen. Mas agora, sua sorte estava prestes a se esgotar de vez. Na prisão, os documentos falsos dos nazistas foram expostos como perfeitos demais. E eles foram enviados para um centro de interrogatório, alguns quilômetros ao sul, na cidade de Lüneburg. Para a surpresa de Himmler, ele ainda não havia sido reconhecido. Sem chance de fuga, ele reviu suas opções. Ele acreditava que um acordo com os aliados ainda era possível, embora o tivessem ignorado antes. Se não, havia outra saída: o suicídio. Como a maioria dos outros nazistas importantes, Himmler carregava uma dose mortal de cianureto, que podia ser escondida em um dente falso. Ele só precisava aguardar o momento certo. Quando chegaram ao centro de interrogatório, os prisioneiros foram exibidos ao oficial encarregado, o capitão Thomas Sylvester. Notando algo diferente na postura de Himmler, Sylvester ordenou que os outros 2 fossem levados, para se concentrar no homem à sua frente. Percebendo que não havia mais chance de um acordo, Himmler revelou calmamente sua verdadeira identidade. Era o início do fim. Sylvester contatou imediatamente o quartel-general do 2º Exército Britânico, em Lüneburg. Ele recebeu a ordem de procurar cápsulas de suicídio no prisioneiro.
foram encontrados 2 pequenos frascos na jaqueta de Himmler, um contendo uma cápsula e o outro vazio. Sylvester ficou alarmado. Ele precisava encontrar a segunda cápsula. Himmler foi despido e revistado novamente. Mas não encontraram nada. Depois, no mesmo dia, Himmler foi enviado a Lüneburg para um interrogatório mais completo. Assim que chegou, foi conduzido à sala de estar de uma casa apreendida pelo exército. Agora, Himmler estava nas mãos de um médico do exército, o capitão Clement Wells. Ele foi instruído a fazer um exame completo. Now, let's have a look at you then. Open wide. Move your tongue. Wells viu algo estranho na boca de Himmler. Again. Wider. O cabo Bill Carrot lembra-se do que aconteceu em seguida. There was the crunch of a cyanide file or whatever you like to call it, and you could actually hear it glass in his teeth. And the doctor said, well, we'll make him sick. And we got the whitewash off the ceiling into a bucket, water, stir it pump. Then the doctor said, no, it's no good. It's too late, he's away, he's gone, finished. And that was the end of Himmler. This was the end of Himmler. In this house at Lüneburg, he was interrogated and found to be in possession of poison phials. In the house, Himmler admitted his identity and soon afterwards lay dead from the poison concealed in his mouth. The man who, after Hitler, killed and tortured more human beings than anyone in the history of the world, dared not face the consequences. No início da manhã seguinte, o corpo de Himmler foi enterrado em uma sepultura anônima nos arredores de Lüneburg. Os ingleses não queriam que o lugar de seu descanso final se tornasse um altar nazista. E este poderia ser o fim do assunto. Mas, desde o começo, dúvidas sobre as circunstâncias exatas da morte de Himmler pairariam por anos a fio. Circulam boatos de que os registros do Serviço de Inteligência Britânico sobre seus últimos dias ficarão lacrados até 2045, 100 anos após o fim da guerra. Se não há o que esconder, parece um tempo incrivelmente longo e que não ajuda a dissipar as várias teorias sobre a morte de Himmler. Entre elas, a sugestão de que, depois que a cápsula de cianureto foi encontrada em sua boca, os ingleses decidiram permitir que ele se matasse. Outra versão diz que a morte de Himmler foi um ato de pura negligência dos interrogadores.
Uma negligência que as autoridades quiseram esconder. Afinal, eles sabiam que o suicídio era um risco legítimo. Apenas 2 dias antes da morte de Himmler, os ingleses haviam perdido outro nazista importante, o general da SS, Hans Adolf Prutzmann. Enquanto era processado em Lüneburg, ele se matou com uma cápsula de cianureto escondida em um isqueiro. Numa reviravolta ainda mais bizarra, foi sugerido que Himmler teria fugido ao cerco, e o homem que morreu em agonia contorcendo-se no chão seria um impostor. Os boatos e a especulação continuaram até 2005, quando um escritor britânico alegou ter descoberto a verdade. Em seu livro Himmler's Secret War, Martin Allen sugere que, em vez de tirar a própria vida, Himmler havia sido assassinado por agentes secretos, que agiram com pleno conhecimento das autoridades britânicas. De acordo com Martin Allen, os ingleses não queriam que os americanos descobrissem a extensão de suas negociações com Himmler. As teorias de conspiração costumam se referir a uma reunião de gabinete em maio de 1945, em que Churchill teria sugerido negociar com Himmler antes de se livrar dele. Churchill teria dito: "Nós tínhamos todo o direito de eliminá-lo." Allen baseou suas descobertas sensacionais em documentos que ele havia encontrado no Escritório de Registros Públicos Britânico, em Londres, em 2003. No entanto, a análise forense destes documentos mostrou que diversos deles eram forjados. Allen estava convencido de que havia caído em uma cilada. No entanto, a hipótese mais óbvia para a morte de Himmler... Mas qualquer que seja a verdade, poucos choraram por alguém tão monstruoso. Um homem diretamente responsável pela morte cruel de milhões de pessoas inocentes durante sua demonstração de poder no Terceiro Reich. Versão brasileira, Vox Mundi.